Olá, amigos do canal Artifícios Automotivos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo técnico e cirúrgico. Hoje nós vamos mexer em um vespeiro que está tirando o sono de muita gente que comprou um carro elétrico, acabou de gastar mais de 150 mil reais com um carro desse aqui, tá? Então, se você comprou, está pensando em comprar um veículo elétrico ou híbrido de novas marcas que estão invadindo o mercado brasileiro, ok? Como a própria BYD ou a recém-chegada Leapmotor, tá? Que eu vou mostrar dois vídeos aqui, tá? Do Leapmotor C10 e o meu próprio carro, tá? Vou até começar com o meu próprio carro, para não haver distinção aqui, que não é, tô falando mal de marca nenhuma. Aqui a minha questão é abrir a mente para vocês e como lidar com isso. Então, eu acabei de mostrar aqui os dois vídeos, né? Começando pelo meu e um carro da Leapmotor, tá? Então, você comprou um carro dos seus sonhos, ele brilha na garagem, tem telas gigantescas, tecnologia de ponta, acelera igual a um foguete e não gasta uma gota de gasolina. Porra, muito bom. Mas aí você vai lavar o carro, é assim que eu acabo achando esses ferrugens no final de semana, passando aquele pano na base das portas, né? Passando uma cera, tá? Principalmente em fundo de porta-malas, caixas de roda, você percebe uns detalhezinhos que são bizarros, né? Pequenas bolhas na pintura. Ou pior, em alguns pontos escondidos, onde a carroceria junta duas chapas de aço, você passa o dedo e a tinta descasca, revelando aquela mancha marrom clássica que assombrava os donos de carros dos anos 70 e 80. Sim, meus amigos, o fantasma da ferrugem voltou na era dos carros elétricos. E nos carros, então, vermelhos dessas marcas, né? Tinta vermelha, porque a polêmica duplica. Usuários reclamando de uma diferença gritante de tonalidade entre o para-choque de plástico e as portas, que são de metal, após poucos meses de uso sobre esse nosso sol escaldante do Brasil. Mas espera aí, como é que um carro tecnológico projetado numa década atual, né, com tanta informação hoje em dia, pode começar a oxidar de forma precoce? Será que o aço chinês é ruim? Será que a tinta é vagabunda? Vamos lá. Hoje nós vamos entender química, processo também industrial de funilaria que as montadoras usam para baratear custos e acelerar a produção em massa. Então você vai descobrir aqui comigo que a ferrugem não está vindo de fora para dentro, ela está nascendo de trás para frente. Então, prepare aí o seu cafezinho, tá ok? Deixe então logo um like preventivo para fortalecer o canal. Após o like, dê também aquele hype, isso ajuda demais aqui o canal e também ajuda a desvendar esse segredo de fábrica para vocês aqui. Então, para entender por que a pintura de alguns carros novos está falhando, nós precisamos entrar numa área mais cara e complexa de qualquer fábrica de automóveis, a linha de pintura e tratamento de chapas. Quando as chapas de aço são prensadas, novinhas lá, em folha, soldadas, começando a formar aquela carroceria de um carro, o que a engenharia chama naquele momento de boring white, tá? O metal está totalmente nu, exposto naquele momento, tá? E se ele também for exposto à própria umidade do ar, por algumas horas sequer, ele começa a enferrujar imediatamente. Para evitar isso, a indústria automotiva mundial utiliza dois escudos químicos sagrados. O primeiro seria a galvanização e o segundo se chama ECOAT. A galvanização é um processo onde a chapa de aço recebe uma camada microscópica de zinco. Olha só que legal, né? O zinco ali, naquele momento, vai funcionar como mártir. Se a umidade bater ali, o zinco se corrói para proteger o aço que está por baixo. Depois que a carroceria
é totalmente soldada, ela entra em um imenso tanque para o segundo processo, que é o E-coat, também conhecido como eletrodeposição catódica. Então imagine lá um mergulho em uma piscina com tinta especial, onde a carroceria do carro recebe uma carga elétrica negativa e a tinta da piscina recebe uma carga positiva. Pronto. Pela lei da física, os opostos irão se atrair. A tinta gruda magneticamente em cada microfissura dessa carcaça, por dentro e por fora das caixas de ar, colunas e dos cantos mais inacessíveis dessa estrutura. Então o E-coat é o fundo cinza ou preto que você vê quando o carro recebe um arranhão. Já viu que fica uma marquinha cinza? Então, ele é o verdadeiro responsável por garantir que o veículo não enferruje por 10 ou até 15 anos. Depois dessa base de E-coat, o carro recebe o primer, que vai nivelar essa superfície, e logo depois a tinta colorida, tá ok? E por fim, aquele verniz de proteção contra raios UV. Tudo bem, artifícios automotivos. Se o processo é tão perfeito, por que o Leapmoto e alguns BYD estão apresentando bolhas e oxidação precoce no Brasil? Aqui está o grande segredo revelado que você só encontra no Artifícios Automotivos. Para que uma montadora consiga produzir milhões e milhões de carros por ano, só a BYD vende milhões por ano, e vendê-los a preços extremamente competitivos, não só no Brasil, ao redor do mundo, ela precisa praticar o que a engenharia chama de otimização de custos de ciclo. E a linha de pintura é um dos lugares mais fáceis de economizar energia e material sem que o cliente perceba naquele showroom de shopping ou até mesmo na concessionária, entenderam? Para acelerar o tempo em que o carro fica dentro daquele tanque de eletrodeposição, algumas marcas reduzem o tempo de imersão ou a espessura da camada do E-coat. Em vez de uma camada robusta de 20 microns, aplica-se o mínimo do mínimo necessário para passar naqueles testes iniciais de névoa salina, chamada salt spray. Além disso, para economizar também tinta e peso, reduz-se a espessura da camada de primer e da própria tinta, especialmente em áreas não visíveis, como a parte interna das caixas de rodas, como o capô que eu mostrei para vocês, fundo de assoalhos, dobra internas de portas, onde a chapa de aço externa é rebatida sobre a chapa interna. E para piorar a situação, nessas juntas de funilaria, onde duas chapas se encontram, é obrigatório ali aplicar um cordão de vedação emborrachado, que se chama famosamente de KDP, ou calafetação. Se a robótica da fábrica pecar na aplicação desse cordão, ou se o material usado for de baixa qualidade, para reduzir mais custos ainda, cria-se uma microfissura capilar. E é aí que o cenário muda quando o carro chega no Brasil. O clima da China central é predominantemente seco em várias regiões industriais, mas quando esse carro desembarca em cidades litorâneas brasileiras, como Rio de Janeiro, Santos, Recife, ele enfrenta o pior cenário do planeta para o metal, que é calor extremo, umidade relativa do ar acima de 80% e ainda recebe névoa salina, que é a famosa marisia. A umidade do ar e o sal penetram por capilaridade por trás daquela calafetação mal feita ou daquela dobra de porta que recebeu pouca proteção de E-coat. A água fica represada ali dentro, sob forma de vapor. Como a camada protetora é fina, a umidade vence logo essa barreira do zinco e começa a oxidar aquele aço de dentro para fora. Quando você finalmente consegue enxergar essa bolha na pintura do lado de fora do seu Leapmoto ou BYD, significa que o metal atrás da tinta já foi corroído e o óxido de ferro expandiu, empurrando a película de verniz para cima. Então, a pintura não está descascando porque bateram no carro. Ela está estufando porque o aço por debaixo está se desfazendo. E quando a diferença de tonalidade que muitos estão reclamando em 2026, porque o para-choque do carro parece de uma cor e a lateral de outra, está acontecendo muito disso. E isso com menos de 6 meses de uso. Então, a explicação é puramente química. A tinta vermelha, tintas brancas, alguns metálicos também mais claros, utilizam pigmentos orgânicos que são extremamente sensíveis aos raios ultravioletas do sol tropical.
o plástico do para-choque e o aço das portas recebem processos de pintura diferentes na fábrica. O plástico não pode ir ao forno de alta temperatura que o metal foi vencido. Então ele usa uma tinta com catalisador bem diferente. Se a montadora economiza nos aditivos bloqueadores de UV do verniz para cortar custos em frações de centavos por veículo, o sol do Brasil literalmente vai queimar o pigmento do metal em um ritmo diferente que está no plástico. Então o resultado é um carro bicolor, tá, em menos de um ano de uso, destruindo o valor de revenda do automóvel. Se você já tem um desses modelos, como eu tenho aqui, né, não precisa também entrar em pânico, mas você precisa agir de forma preventiva. A garantia de fábrica cobre defeitos de pintura. Recorram, briguem, mas o processo de repintura também concessionária pode tirar a originalidade do carro e também nunca fica igual ao padrão robótico de fábrica. Então a recomendação técnica aqui no Artifícios Automotivos segue uma seguinte linha de pensamento: uma lavagem técnica detalhada. Evite também lavar o carro apenas por de fora, tá? Sempre limpe o carro com jato moderado em partes internas das caixas de roda, bordas inferiores das portas, para sempre vocês estarem removendo acúmulo de terra e sal que retém umidade, principalmente que eles já entraram úmidos de chuva. Fiquem inspecionando calafetações do carro. Uma vez por ano, também peça, se você tiver um funileiro de confiança, para verificar cordões de vedação em porta-malas e do capô. Caso tenha algum defeito, vão na concessionária. Se houver alguma falha, vocês recorrem lá para que tenha uma aplicação preventiva de uma cera de cavidades ou protetiva à base de cera que impeça que essa água penetre mais ainda nas chapas duplas. Vitrificação também selante. Algumas pessoas já fazem isso com carros zeros. Para dono de carros vermelhos ou com essas cores mais claras, a aplicação de um bom vitrificador de pintura com proteção UV pode ser obrigatória para criar logo uma barreira física contra desbotamento solar, tendo em vista que algumas marcas sempre já estão apresentando esse tipo de problema. Então, meus amigos, a verdade é que não existe almoço grátis na indústria automotiva. Para entregar telas gigantes, baterias de última geração a preços competitivos, as marcas tradicionais e as novatas também precisam calibrar sua linha de produção no limite da economia de materiais. Cabe a nós, consumidores e técnicos, meu canal é bem técnico sobre isso, conhecermos os pontos fracos para não sermos pegos de surpresa. E se você quer cuidar de estética do seu carro, aplicar a melhor proteção contra o sol, contra a maresia e usar as mesmas ferramentas de inspeção que eu utilizo aqui no canal, dê uma olhada agora mesmo nos nossos links de afiliados que estão aqui embaixo, fixados no primeiro comentário e na descrição também do vídeo. Comprando por ali, você adquire alguns produtos que eu já coloquei, pesquisei para vocês, com descontos exclusivos e ainda ajuda o canal Artifícios Automotivos a continuar trazendo esse conteúdo técnico independente, sem rabo preso com a minha própria marca de carro, com nenhuma montadora. A ideia aqui do canal é sempre passar conteúdo técnico para que vocês entendam e possam prevenir o seu carro. Ninguém está falando que o Lip Moto é ruim. Previna, faça uma vitrificação, passe em cera, desde que comprar o carro zero, tá? Então, se vocês gostaram, já deixe logo aquele like esmagador, tá? O hype também para espalhar esse conteúdo para todos os grupos de proprietários. Se inscreva no canal, caso seja novo, ative o sino para não perder próximos testes da nossa semana técnica, tá ok? E agora eu também quero ver o debate pegar fogo aqui embaixo. Sempre no final termina assim, né? Perguntando para vocês, você já notou alguma mancha, bolha ou diferença na cor da pintura do seu carro chinês? Deixa aqui embaixo o seu relato nos comentários com o modelo e o ano também desse veículo. Isso é importante, tá ok? Eu vou ficando por aqui, mas antes de ir embora, vou deixar também mais 2 conteúdos para quê? Aumentar a capacidade técnica da cabeça de vocês. Fique com Deus e até o próximo raio-x mecânico aqui no Artifícios Automotivos.